quem são essas pessoas? Por que eu tô aqui num bloco? Que carnaval é esse que eu não conheço? Eu tô ouvindo Jasper, eu tô ouvindo Pokémon, Cavaleiro do Zodíaco, eu tô ouvindo coisa que eu nem conheço o que é, a galera tá cantando em japonês, ou pelo menos tentando. Eu falei, não, eu quero fazer parte disso. Agora eu vou poder pensar com toda aquela loucura que a gente tem do Pimenta de Levada, de pensar as coisas com detalhe, mas agora naquelas músicas que tem aqueles detalhes todos, que via lá na entrada aquela música, aquela pessoa tocando, passando assim, aquele desenho tendo um efeito tal, então a gente faz isso no instrumento, então acho que ele é muito realização assim de uma criança e de uma mentalidade adulta se juntando e falando, caraca, aquilo que eu vi agora eu posso explicar com isso que eu já sei fazer aqui, cara, que maneiro. Isso porque a gente postou os telinhos. Foi 3, né? É uma realização muito grande, assim, você vê a bateria só de alunos tocando um repertório que eu adoro e que uma banda só de pessoas que eu admiro, que são muito boas. A nossa banda é um all-star, assim, de música do Rio de Janeiro, incrível. No Pipoca sempre impressionou o swing da bateria. Isso tem a ver com o tamanho, tem a ver com proposta, mas tem a ver com o tamanho. Você tem uma bateria que é muito mais íntima e pessoalmente, socialmente. E isso gera resultados musicais mais interessantes. Então, assim, você tem... e qualquer escola de samba passa por essa grande dificuldade. E uma das coisas mais impressionantes de uma escola de samba é ver uma bateria daquele tamanho, de uma escola de samba, soar como um bloco de 15 pessoas, de tanto entrosamento, de tanta identificação, de tanto construção que eles têm. Alguém sentiu algum estranhamento quando passava do funk 3 pro... Mesmo quando às vezes não envolve o aluno na tomada de decisão, considera muito, né? Porque a oficina está no coração do Pipoca. Ele não foi um bloco que foram músicos que resolveram fazer e, claro que sim, haviam músicos, mas a oficina que fez com que o Pipoca se originasse, ela surgiu até mesmo antes do bloco, ou surgiu junto com o bloco, né? Não foi algo que foi descolado e a gente falou, agora a gente precisa de aluno, né? Foi, olha, temos alunos aqui, vocês topam fazer um bloco? A gente tem uma ideia, a gente tem uma proposta, sabe? Uma proposta de ser um bloco família, um bloco pequeno, um bloco onde a gente vai poder tocar as músicas que tocam o nosso coração, a gente vai ter essa temática. Acho que cada momento, cada encontro que a gente tem na oficina ou nos ensaios do Pocket também, cada encontro é muito especial, né? Hoje tem um valor, né, muito grande. Eu já gostava de carnaval, eu já participava às vezes de blocos de rua, como Fulião, e no trabalho onde eu trabalhava, estava tendo uma oficina de carnaval, basicamente uma oficina de percussão. E o professor que originalmente tocava a oficina passou o bastão para o Matheus. E aí o Matheus começou com a ideia de ensinar percussão, então todo mundo poderia escolher o instrumento para aprender percussão, para tocar um samba. Eu lembro exatamente disso como se fosse ontem, a gente ia aprendendo a tocar samba, e não necessariamente levadas brasileiras para tocar em um bloco de carnaval com a temática de nostalgia, desenhos animados, enfim. E era samba mesmo, era como se fosse quase que um monobloco, né? E aí isso foi se transformando, ele foi vendo a possibilidade de surgir ali para pegar todo aquele aparato que tinha já de uma oficina para trazer aquela proposta, né? Então, por estar no meu trabalho, foi uma facilidade adicional, e por eu já ter uma afinidade com o carnaval, eu falei, cara, muito bom, isso aí já está aqui, eu já posso só fechar o computador, descer e começar a praticar. O Matheus Xavier me convidou para participar do bloco, e eu já tocava tamborim no bloco do Sargento Pimenta. Então, já cheguei um pouco já enturmado com o instrumento. E hoje, além de tamborim, eu toco outros instrumentos com a formação Pocket, né, que é a formação de shows. Então, onde eu toco caixa, toco agogô, toco os instrumentos de percussão em geral. E eu amo o tamborim, né? Hoje o tamborim não sai da minha mão. Aí eu tinha uma amiga que eu encontrei com ela nesse bloco, e ela falou assim, Yuri, olha só, a gente vai entrar junto nesse bloco. Eu falei, você tá maluco, Clarinha? Eu nunca toquei nada, eu não vou tocar agora, pô, nada a ver, é burro velho. Aí ela falou, não, a gente entra junto na oficina. Aí a gente se inscreveu junto, foi escrever junto, aí na primeira aula ela faltou, e nunca mais veio. E eu tô no Pipoca desde 2016. Firme e forte. Eu não fazia ideia do instrumento que eu ia escolher. Eu não sabia a diferença de uma caixa para um repique. Eu não sabia a diferença de um agogô para um surdo.
E daí eu cheguei lá, eu olhei o que tava sobrando, assim, no dia, não tinha nenhum repique que tinha ido. Aí tinha uns repiques, assim, soltos, assim, no canto, eu falei assim, se eu tocar isso daqui, ajuda? Aí o Matheus virou e falou assim, ajuda, pega, pega. E desde então eu toco repique todos esses anos, aqui no Pipoca, né? Aí você tem que fazer. Surdos tem mais coisas, mas o resto da galera é só isso. Surdos vão tocar o E2 e a mesma volta que a gente tem no Break Bahia. O Matheus foi fazer uma oficina na Bahia com o pessoal do Olodum. Levada, e para caixa especialmente, que é o instrumento que eu toco, ele desmembrou em 2 levadas, né? E ele conjugou o instrumento para tentar captar um pouco do espírito, né? Porque os instrumentos eles são um pouco diferentes. O próprio repique lá é tocado com 2 baquetas, né? Então ele fez uma adaptação e transformou a levada do samba reggae. E era um estilo que quase que não dá vontade de tocar, só que depois dessa oficina a gente começou a incrementar e ficou muito mais divertido. E aí eu acho que logo em seguida, no ano posterior, a gente teve também a oportunidade de fazer uma oficina com a galera dos blocos afros lá de Salvador, entendeu? Então foi muito rico. Eu acho que talvez hoje é a levada mais divertida de tocar, justamente por ter essa pegada de ter só caixa, já ter 2 levadas, ter todos os instrumentos soando como dum, 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 como olodum, que foi uma tentativa de trazer um pouco do que eles fazem lá. Obviamente não dá para fazer tudo, né? Lá são 25 tipos de graves, e, enfim. E transformou bastante a levada. Eu gosto bastante de tocar samba reggae. Assim, acho que juntar os ritmos brasileiros, que tem muita riqueza, tem muita coisa boa, com outros sucessos, assim, eu acho que enriquece muito, né, o bloco, que tem uma cara, assim, uma característica séria, né, de trabalhar com o passo, né. Então, eu acho que Eu falo muito, o Pipoca também é um lugar que eu acabo usando muito como arranjador, né? Eu gosto de fazer alguns arranjos e tal. Então, como professor de ver uma galera, também os alunos se identificando tanto quanto a gente, isso é às vezes momentos mais gostosos, assim. Você vê os alunos que de fato quando toca aquela música no ensaio, não posso só no carnaval, no ensaio é tipo aquele tipo, é aquela parte, tá chegando aquela parte que eu gosto, que eu lembrava daquela coisa. Então isso é muito gostoso, cara, é muito maneiro. A dificuldade é a pessoa não se emocionar, ficar cantando e esquecer de tocar o arranjo. Isso acontece mais do que a galera estranhar o arranjo novo, assim. E a pessoa fica muito empolgada, e aí quando eu vejo já tá dançando, cantando e não tá tocando. Isso acontece mais. De repente coloca um Ijexá no meio de uma música que você ouvia na Fox Kids, e você pega uma música do Cartoon Network e coloca no meio de um samba, você pensa, caramba, você quase repensa pensando assim, poxa, por que essas músicas nunca foram assim? Fica até melhor, é muito divertido, é muito legal. É muito legal a gente cantar as músicas que eu cantava quando eu tinha 6, 5 anos, e agora cantando de novo com 30, num estilo completamente brasileiro, trazendo os ritmos brasileiros e trazendo os ritmos que a gente toca no carnaval para essas músicas que mexem tanto com a nossa infância. É até uma forma da gente revisitar o passado com uma cara mais atual, uma cara mais carioca, uma cara mais carnavalesca. E como arranjador, eu diria que é isso, pensar, como é que eu posso fazer para exaltar aquela parte que eu gosto? Como é que eu posso mostrar naquele arranjo aquilo lá que é o momento que quando eu ouço eu falo, caraca, é essa, sabe? Então a gente estava agora ensaiando Friends. Friends tem a parte clássica do tapinha, né? I told you that was gonna be this way. Então tem que ter isso. Isso é muito nostálgico para a entrada, tem que ter, é marcante para todo mundo. Então acho que é por aí. E algumas músicas funcionam muito bem com os ritmos brasileiros também, né? E também tem uma parte de experimentação que é muito incrível, assim, né? Você saber que você pode tocar, por exemplo, a música do Game of Thrones no estilo do funk carioca, né? Que é o batidão. Tum, tac, tac, tum, tum, tac, com aquela harmonia atrás do Game of Thrones que todo mundo conhece, né? Isso é muito legal. Mesmo se você não gosta de Game of Thrones, você tem aí um apelo muito grande. Eu, no caso, gosto de Game of Thrones, então é duplo. Eu sou fãzaço, inveterado da minha infância de Aladdin. E jamais me meteria a fazer os arranjos, porque os arranjos que o Matheus já fez são tão incríveis. Todos os Aladdin eu sou apaixonado. Então, assim, do contrário. Que bom que teve o Matheus para fazer o arranjo exatamente como eu queria que fosse feito. Ou muito melhor do que eu teria imaginado. Eu acho que... eu gostava muito da música do Scar, do Rei Leão, tá ligado? Aquela... Se preparem... Essa é muito legal.
né? Isso é muito forte quando a gente pensa que a gente pode, às vezes, participar de uma escolha de repertório, o Matheus sente o que precisa, o que não precisa, a gente pode pedir música e ele facilita quando precisa facilitar. Ele realmente é um bloco que ele está intrinsecamente ligado à oficina. Por mais que tenha, às vezes, um pocket, uma banda, né, acho que ele surgiu junto com a oficina. Tudo bem, mas pensa que a patrulha que depois, a diferença de fazer as duas coisas é a mão esquerda, não é a mão direita. Não, é porque o problema não é fazer isso, é fazer isso subindo o volume. Sim, eu sei. O que muda é a virada da mão esquerda. E eu comecei a gostar do carnaval de verdade. Eu comecei a entender o que era o carnaval quando eu entrei no Pipoca. Que foi quando eu vi a preparação, a dedicação e o amor que todo mundo tinha ali pelo carnaval. Eu acho que o principal ponto do Pipoca, tirando as pessoas que estão neles, eu acho que isso aí é a alma de qualquer bloco, né? É justamente esse repertório que dialoga com a nostalgia, que de alguma forma ele fala com você. Pode ser numa música que você não conhece, mas certamente vai ter outra que conhece e ela mexe muito com você. É isso que tem que ser, tem que tocar as pessoas mesmo, tem que tocar o coração das pessoas. E eu vi isso perto, vi isso em loco ali. E eu fiquei bastante emocionado. E depois eu falei com o Matheus, olha só, aconteceu isso e, cara, ó, tem que ser. E eu acho muito legal que o Pipoca tem um processo em que as pessoas do público e da bateria, elas vão curtindo certos repertórios, né? Então tem gente que curte mais o repertório de anime, fica muito feliz naquela hora, e tem uma galera que não tem uma relação com esse repertório, não fica tão feliz. Mas essa galera anima todo mundo em volta, e depois entra a Disney e troca essa galera, também anima todo mundo. E você vai vendo as pessoas se animando aos pouquinhos, em grupos na plateia. Então você está constantemente sendo arrebatado pela emoção alheia, assim, isso é muito legal. Que eu tava tocando e tinha uma senhora sentada na frente, muito senhorinha. Estávamos tocando, quando tocamos uma música, que se não me engano é dos anos 50, e ela levantou, muito eufórica, e acho que as filhas, as netas estavam segurando ela, porque ela estava muito eufórica. E ela começou a cantar e eu fiquei olhando para ela. E aí eu comecei a chorar, porque eu lembrei da minha avó, lembrei dos meus avós, lembrei, e eu fiquei chorando, tocando e chorando, porque eu estava vendo a senhorinha tocando lá e cantando e muito feliz. Eu acho que isso que o bloco faz com as pessoas e tem feito. Eu acho que tem duas coisas aí que vão marcar, né? Primeiro, porque é o 10º, né? É emblemático, e a gente pode ver que a energia dos professores está lá em cima, sabe? Ele viu, já trouxe levada nova, sabe? Depois de um tempo fazendo a mesma coisa, espera-se que se cansa, mas isso não é o que está acontecendo, né? Eles estão dando tudo de si para esse 10º carnaval sair o melhor possível. E é 10 anos de bloco. Fique atento, hein?